Bom dia, boa tarde, quartos anos. Vamos lá continuar hoje na aula 13, de língua portuguesa da apostila Estude em Casa. Você sabe o que é uma notícia? Se possível, recorte uma notícia de jornal ou revista e core em seu caderno, destacando o assunto da notícia. Quando ele fala de destacar o assunto da notícia, significa que você tem que prestar atenção na manchete, que é aquela notícia principal, o título desta notícia, tá? Então, se possível, você faça isso no seu caderno, recorte e cole de algum local, se você tem essa possibilidade, e depois mande a foto para o seu professor, tá bom? Ou se não, deixa fixada aí essa página do seu caderno na sua apostila. No exercício 1, ele pede para você ler essa notícia, que tem como a manchete, ou seja, o título principal, como está o desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19? Então, espero que vocês consigam fazer a leitura desse texto. Ele se inicia aqui pelo lado esquerdo, nessa primeira coluna, depois ele vem para cá e assim por diante, faz esse movimento. Esse texto, ele foi escrito pelo jornalista Felipe Sale, tá? A professora não vai ler para vocês porque demanda tempo, mas espero que você consiga fazer a leitura aí com alguma ajuda de alguém da sua casa. Mas aqui embaixo nós temos a fonte, de onde que foi retirada essa notícia de jornal. Então ela foi tirada do jornal joca.com.br e o acesso a essa notícia aconteceu no dia 23 de maio de 2020 para a pessoa que estava elaborando esse exercício. Então vamos lá? No exercício 2, essa notícia ela foi escrita para divertir quem lê, informar o leitor sobre algo ou desenvolver a imaginação do leitor. Então, essa notícia aqui, ela foi sobre informar o leitor sobre o quê? Qual que era o título dessa notícia? Qual que era? Não era sobre o desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19? Então, é um assunto para a gente divertir e dar risada? Não, porque é um assunto mais sério, né? Foi para desenvolver a nossa imaginação, né? Não. Então, foi para nos informar sobre um assunto que está acontecendo no nosso dia a dia mesmo. Na questão 3, como você classificaria a linguagem utilizada para escrever essa notícia? Foi uma linguagem formal de um texto que foi pensado, foi elaborado, as palavras foram usadas com todo cuidado, as pontuações, ou foi uma linguagem informal, como se você estivesse conversando, escrevendo um bilhetinho para o seu amigo? Não, né, pessoal? Então, foi uma linguagem formal. Então, você marca, assinala aqui. No exercício 4, nos jornais também é possível encontrar textos com linguagem mais informal, sim, ou que são escritos para divertir o leitor. Veja um exemplo. Então, aqui nesse jornal, ele tem o quadro chamado Você Sabia? Que aí ele está falando sobre megafauna, tá? Fauna é o conjunto de animais de uma determinada espécie que vivem em um habitat. Então, aqui está sinalizando os animais que serão abordados nessa parte mais informal desse jornal. E logo aqui em seguida, vocês podem ver que tem até o quê? Um caça-palavras, né? Para se encontrar palavras que foram mencionadas aqui no texto. Lembrando aqui também que a fonte foi tirada do jornal Joca, escrita pelo jornalista Felipe Sale. Na questão 5, se possível, recorte de jornais, um exemplo como este, cole em seu caderno. Então, aqui também nós estamos pedindo que você pesquise em alguma página de jornal, ou pode ser também de revista, tá? Alguma parte que seja mais informal, que seja mais para divertimento dos leitores, tá? Então, se você colar no seu caderno, tire a foto, mande para o seu professor ou grampeie essa página junto com a sua apostila para a nossa correção, tá bom? Questão 6. Em situações do dia a dia, é comum usarmos gírias. Converse com seus familiares ou com amigos via mensagem, que é o que a gente está fazendo hoje, né? E telefone e registre algumas gírias utilizadas por vocês. Então, você escreve a gíria que você utiliza, normalmente para conversar com algum amigo, algum familiar, e escreve o significado dela aqui do lado, tá bom? As gírias que seus familiares utilizavam antigamente são as mesmas que a gente utiliza hoje em dia para conversar com os amigos? Então, aí é uma pesquisa, tá? Então, você pode conversar com algum familiar seu.
se essas gírias que eles usavam antigamente, quando eram menores, quando tinha sua idade, quando eram adolescentes, são as mesmas que você utiliza hoje em dia, tá? Então, você pode até dar um exemplo para nós e registrar aqui no exercício 6. Bom, pessoal, aqui a questão 7 é uma questão bem importante, é um trabalhinho para vocês fazerem, tá? Utilize as imagens do anexo e outras que você encontrar em revistas, jornais, gibis ou mesmo em embalagens de produtos, para produzir uma notícia sobre a Covid-19, tá? Olha só. Então, o tema você já tem que ser sobre a Covid-19. Então, pense na linguagem que você utilizará e escolha um suporte onde sua notícia será escrita, como, por exemplo, uma folha sulfite, uma cartolina, uma caixa de papelão ou um papel cartão. Relembre tudo o que já vimos sobre esse assunto e organize as ideias antes de colar as figuras e escrever as informações que deseja. Então, você vai ter que produzir uma notícia sobre a Covid-19, sobre essa doença, tá? E aí você pode utilizar as imagens do anexo para produzir essa notícia ou recortar de algum outro local que você deseja e você vai produzir essa notícia sobre a Covid-19. Então, pense aí, é um assunto que a gente mais fala atualmente. Não se esqueça, tá? Porque você vai precisar, faz um rascunho primeiro, organiza o que você vai escrever, o que você vai colar, e aí você pode colar na folha do seu caderno, tá bom? Deixa bem bonitinho, bem caprichadinho esse seu trabalho, ou você manda a foto para o seu professor de forma legível, que ele consiga entender também o que você escreveu, ou você deixa anexado aí na sua apostila para quando nós recebermos, nós fazermos essa correção. Tudo bem? Então, a sua tarefa hoje é produzir uma notícia sobre a Covid-19. Faça bem bonito, imagine que você é um jornalista, você vai querer fazer com que as pessoas leiam. Chame a atenção do seu leitor, ou seja, do seu professor. Boa sorte! Ah, aliás, já estava esquecendo. Aqui embaixo tem um acesso para vocês, se puderem, tiverem disponível, acessar o Jornal do Joca para ver alguns exemplos de como formar esse jornal, tá bom? Essa página que você vai fazer uma notícia sobre a Covid-19. Não se esqueça, porque vocês vão precisar mandar para o seu professor, tá bom? É uma tarefa muito importante. Boa sorte e caprichem!